Antes de tudo, eu sempre agradeço a oportunidade a Deus de estarmos reunidos mais uma vez para falarmos um pouco da doutrina espírita. Gostaria de agradecer o convite do Grupo Fraternidade Espírita Severino Chagas e também agradecer a disponibilidade da TV Moral, dirigida pelo nosso querido Divaldo. E eu gostaria de agradecer aqui também a disponibilidade dele, o empenho, né? E o carinho sempre com a propagação da doutrina espírita. Não é para qualquer um esse trabalho aqui não. Essa disponibilidade de todos os dias está efetivamente disponível para a doutrina espírita. Então, antes de tudo, uma breve prece para pedir aos nossos amigos que nos acompanhem na noite de hoje. Então, cerrando os nossos olhos, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, reunidos. Agradecemos sempre a Jesus, o nosso mentor maior, por esses ensinamentos tão valiosos trazidos até nós, através dos nossos amigos do plano maior, que sempre se fazem presente junto a nós. É com esta prece que rogamos que a noite de hoje tenhamos a fala fácil e que possa ser tocado nos corações mais necessitados. Obrigado, amigos, que assim seja. Então, primeiramente, boa noite. E o tema de hoje trago para o estudo, retirado do livro Fonte Viva, na lição 159, que tem o título Na Presença do Amor. Como de praxe, o livro Fonte Viva, junto com Emmanuel e Chico Xavier, ele sempre traz, no começo de todas as suas lições, um trechinho retirado do Evangelho. Neste caso, é um trecho retirado da primeira epístola de João, que tem o título Fidelidade aos Mandamentos. Diferente das epístolas, a título de informação, é claro, diferente das epístolas paulinas, são endereçadas, nós temos endereços para essas epístolas, né? Então a gente tem primeiro a carta aos Romanos, aos Gálatas, aos Hebreus, aos Coríntios. Já no caso dessa epístola de João, a gente nota a falta de dedicatórias, a falta de saudações. Então a gente não sabe para quem é realmente endereçada essas epístolas. Mas tem alguns estudos que indicam, pela própria linguagem e pela própria a forma de escrever as cartas, que essas foram enviadas para igrejas próximas à região de Éfeso, que é onde João houve passado ali os seus últimos anos de vida aqui na Terra. Então, no capítulo 2, versículo 10, a lição do Fonte Viva começa com: aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Em algumas outras traduções, este escândalo pode ser colocado ali como perigo de tropeçar ou também pedras em seu caminho. São muito próximos os sinônimos, né? É importante voltar um pouquinho nesta epístola, lá no comecinho, no próprio capítulo 2, João escreve que aquele que diz conhecê-los e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, jaz ainda na terra. Então, sabiamente, Emmanuel, no Fonte Viva, ele coloca a lição 159, trazendo o tema Na Presença do Amor, e antes desta lição, na lição anterior, a 158, o título Na Ausência do Amor. É importante destacar que Emmanuel não nos traz os títulos como ausência e presença de amor, e sim do amor. Porque ele diferencia ali a paixão
carnal, né? Aquela paixão de mão dupla, de um ser para o outro, para o sentimento único, o sentimento que transforma verdadeiramente o espírito imortal. Ambos os trechos são retirados do mesmo texto da epístola e traz um valioso ensinamento, né? João nos diz, inclusive, no comecinho dessa carta, que ele não vem trazer nenhum tipo de mandamento novo, e sim um tipo de conceito de ensinamento novo sobre amar o seu próximo, sobre amar o irmão. Então ele traz ali um conceito a mais, na verdade, com esta epístola. Então, antes de adentrar no tema da noite, é bastante interessante a gente dar uma olhadinha na lição anterior, para que a gente tenha um efeito de comparação sobre ausência e presença, como este sentimento afeta o ser humano, o espírito. Relata o benfeitor Emmanuel, nesta lição, Ausência do Amor, que os ausentes caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Veja como o espírito fica empoeirado nesta situação. E relata algumas circunstâncias onde se encontram estes nossos companheiros. Veja aqui, tudo incomoda aquele que é inflexível. Não consegue se adequar às novas mudanças e tampouco é aberto às novas experiências. É aquele famoso clichê: eu quero mudança, mas eu não quero mudar. Então, ele incomoda porque ele é inflexível. Então, ele não consegue ter experimentar novas experiências. Tudo aquilo para ele causa um certo desconforto. Quando chamados ao trabalho em equipe, afirmam que aqueles companheiros que estão naquela labuta em equipe não passam de fraudes morais. Então ele começa a enxergar defeito nos outros que estão ali na seara do bem. E faz insinuações que, inclusive, esses companheiros não têm moral nenhuma, né? Que não passam de hipócritas, que executam aquele trabalho em equipe simplesmente para se aparecer, né? Em favor do orgulho próprio. É importante a gente lembrar que Paulo, em uma das suas epístolas, diz que fora da caridade não há salvação. O irmão que tem em si, que não tem em si habitado ali o sentimento do amor, quando chamado à caridade, ele foge. Mais que depressa, ele arruma algumas desculpas. Ele afirma, em algumas situações, que aqueles irmãos necessitados são inimigos de sofrimento. Ou até mesmo que esses sofridos irmãos estão nessa situação, acreditem, porque querem, porque desejam estar ali, né? Pois não se adequam às regras e normas da sociedade. Veja como o Emmanuel, nessa situação, é extremamente atual. E é bem atual mesmo. Nós tivemos essa semana um relato de algumas pessoas nas redes sociais, na mídia, na grande mídia, sobre pessoas que estão em condições de moradia de rua, que essas pessoas estão ali simplesmente porque não se adequam às regras que a sociedade impõe. Então, é preferível ficar na rua. Emmanuel nos traz sobre isso. Este irmão ausente do amor, ele afirma que não há carinho que lhe baste. Ao mesmo tempo que ele julga o irmão necessitado, ele quer para ele todo o carinho possível. E mesmo assim, ele acredita e afirma com isso que este carinho não lhe basta. Eles são ingratos. Essa é uma palavra dolorida, mas o ausente de amor é bastante ingrato. Nada para ele é suficiente. Nada lhe está ao contento. Nunca se contentam com o que tem. Emmanuel vai pontuando ali de forma firme, mas é uma realidade que a gente consegue enxergar, e muitas vezes, em pequenos resquícios de nós mesmos. A gente sempre deseja o que o outro possui, né?
aquela famosa história que a grama do vizinho é sempre mais verde. Os pequenos ajustes que lhes são oferecidos, as pequenas ajudas que são oferecidos a este irmão, não passam de mera obrigação. Veja como, inclusive, a ingratidão também entra nessas pequenas ajudas que são oferecidas a este irmão. É aquela famosa frase que às vezes a gente escuta, que o que você está fazendo para mim não é mais do que sua obrigação. Isso é muito recorrente, a gente escuta muito isso, né? E já falamos muito isso também. A gente não pode se isentar dessas culpas, né? Que jovem que nunca falou isso para o pai e para a mãe? Né? Você está fazendo isso porque não é obrigação sua. Você não basta você não pedir para vir aqui, não é isso? Então, somos ingratos. Aquele que também não possui um rumo certo. O espírito, o ser encarnado, declara-se expulso da sociedade. Inclusive, ele se julga expulso da sua própria família. Porque, veja, como ele não consegue traçar objetivos claros em sua vida, né, ele começa com usar uma ferramenta. Ele começa a trocar. Então, ele troca de tudo. Ele troca de companheiro, companheira, né? Ele troca de emprego, ele troca de amizade, troca de religião, né? Você vê que o cara sempre está numa religião, cada mês ele está numa religião. Dei ênfase na questão da religião, porque a nossa noite de estudo é, sim, uma noite de estudo religioso. Então, veja, a gente consegue enxergar que o irmão que fica trocando de religião, ele fica ali insatisfeito toda vez que ele entra em algum templo, numa casa espírita, numa igreja. Vai trocando, na verdade, de convicções. Veja que uma pequena observação nesta questão de trocar, né? A gente às vezes pode se confundir nessa questão de trocar. Deus, ele nos permite o erro para que a gente tenha sempre a oportunidade de encontrar a melhor forma de acertar. Então a gente erra bastante na busca de tentar acertar. Que não é o caso do irmão ausente do amor. Aqui ele troca, ele faz essa troca, essa constante troca, porque nada lhe basta. Tudo está ruim para ele. Então por isso que ele troca. Não é porque ele vai tentando acertar. Simplesmente porque aquilo entra para ele como se aquilo ele não merece aquilo. Então ele vai trocando. Tá? Então existe aí uma pequena diferença. Uma bem pequenininha, tá? Afirmam-se incompreendidos, porque não desejam compreender ninguém. Então aquilo já está tão... ele está tão saturado que ele já também não deseja compreender ninguém. Como não se interessam pela situação alheia, não fazem questão de entender o momento que o outro está passando, né? E ainda assim se dizem incompreendidos. Eu sempre gosto de usar uma pequena reflexão que quando a gente conversa sobre o trato junto ao próximo, é a relação entre tolerância e compreensão. Eu sempre uso isso nos nossos estudos na nossa casa, em algumas reflexões que eu faço, em palestras, eu gosto de sempre colocar essa diferença. Porque a gente fala assim, às vezes a gente se pega em uma prece falando, oh meu Deus, eu gostaria de ser uma pessoa mais tolerante. A questão da tolerância, ela é exatamente assim, ó. Eu tolero aquela pessoa ali, mas só isso. Cada um para o seu canto. Isso é tolerância. Eu tolero. É quase que um negativo ali, sabe? Beirando uma neutralidade. A diferença já da compreensão. Então eu compreendo, eu começo a compreender. A gente vai estudar um pouquinho hoje sobre a compreensão também. Esse efeito de compreensão. O que é compreender. O ausente do amor, além de não compreender, ele não tolera. Então ele nem tolera e nem compreende. Inclusive ele é
intolerável e incompreendido. Ele se julga incompreendido, né? Eu não... Sabe aquela situação que a gente escuta a pessoa assim, ó, não vou em tal lugar porque ninguém me quer lá. Minhas opiniões não são aceitas. A hora que eu chego o pessoal fica... Eu sinto um climão. Eu vou falar que, por mais que a gente não queira, isso é verdade mesmo, tá? O espírito empoeirado, quando ele chega num local... Vamos falar da pessoa, vai. Essa pessoa, quando ela chega num local, essa pessoa com aquela energia negativa, aquele cara ranzinza, ele chega num lugar, as pessoas realmente se deixam meio de lado. Eu vou ali, já volto, que não sei o quê. Sabe o estraga a rodinha? E é assim que acontece mesmo. Porque as pessoas, elas também têm ali o seu momento de querer procurar sempre o melhor. E ela enxerga naquele cidadão que está chegando ali, putz, um cara meio mala, né? Não vou ficar perto dele, não. E realmente é assim mesmo. Eles se sentem excluídos da sociedade. Claro que este ausente de amor, assim como fora da caridade não há salvação, ele também precisa de caridade, ele também precisa de atenção. E é o que a lição seguinte trata este espírito. Só para a gente concluir essa lição, o benfeitor Emmanuel nos diz que o ausente de amor, ele, com todas essas dificuldades e essas vibrações negativas, ele começa a ressecar a máquina da vida e perde a visão espiritual. Isso porque o pessimismo começa a rodear o espírito dele, e as suas frequências e as suas sintonias começam a captar ali as ondas afins. Então veja, eu começo a vibrar ondas negativas, ora, eu me afinizo com espíritos negativos. E a partir deste momento que eu começo a trafegar nesta sintonia, eu me conecto sim a estes espíritos tristes, a essas vibrações tristes. E esses espíritos encontram ali um verdadeiro hospedeiro. São conhecidos aí esses processos como inícios de processos obsessivos, né? Mas não é o tema da noite, a relação de processos obsessivos, de influências negativas, mas a gente precisa sempre pontuar uma coisa. A doutrina espírita explica que na relação entre afinidade e influência, existe ali uma pequena nuance que eu mudo a minha frequência, as minhas atitudes começam a mudar, os meus pensamentos começam a mudar, e assim como aquela música do Djavan, que ele fala assim, né? Num dia triste toda fragilidade incide. Exatamente isso que acontece. Então eu começo a vibrar daquela forma negativa e eu abro toda a minha sintonia, toda a minha frequência para captar o quê? Espíritos negativos, espíritos inferiores, espíritos tristes, que chegam até mim, como eu disse, acham em mim um verdadeiro hospedeiro e aí sim começam a me influenciar. Então aquela história assim, sabe? Eu fui em tal lugar porque eu fui influenciado. Eu entrei naquele lugar porque eu tive... Espera um pouquinho. Eu gosto muito de usar uma palavra, um trechinho de uma palavra do Rossandro para a gente ficar mais atual, porque outro dia eu falei numa palestra sobre... O Divaldo deve saber, o Divaldo vai falar aqui, que a gente que tem o controle do dial para mudar a sintonia, aquele negocinho que vai no rádio assim, né? Eu vi gente, tipo assim... eu não sou tão velho, né? Mas eu vi gente que não sabe nem o que é um dial de rádio. Aquele negocinho que você muda e muda o FM, o AM, né? Que vai mudando ali a sintonia. Não tem mais ponteiro. Agora, além de ser digital... Mas o Rossandro traz para uma atualidade. Ele fala assim, é você quem passa a senha do Wi-Fi. É você que libera o Wi-Fi aí para a galera. Então, é a partir desse momento
que esses espíritos começam sim a te influenciar. Então, como eu disse, não é o tema da noite, mas é muito importante pontuar essa diferença aí de influência e afinidade. Só para a gente ilustrar, é a mesma questão de falar assim, o meu filho não vai andar com aquela turma não, porque aquela turma lá é má influência. A gente precisa também pensar que a má influência seja o nosso filho para aqueles amiguinhos dele. Então é exatamente isso, a relação de afinidade e influência. Mas na direção contrária, nós temos o título da nossa noite, que é Na Presença do Amor. Aquele que ama o seu irmão está na luz e ele não sofre perigo de tropeçar. Nos escreve João. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Então veja que esse sentido da palavra compreender, ele precisa ser esmiuçado. A gente precisa esclarecer esse conceito de compreensão. A compreensão não é somente entender o momento que o outro passa. Né? A gente tem muito disso. Olha, é o momento que ele está passando. Às vezes está passando por um momento difícil, não está É também, mas ele tem um significado mais amplo. Se a gente pegar na lição 72 do próprio Fonte Viva, vocês veem que eu gosto bastante do Fonte Viva, mas lá na lição 72, que traz o título Incompreensão, Emmanuel conclui ao final desta lição 72, traz ali o significado mais amplo de compreensão, que seria o auxílio. Não basta só compreender. Eu preciso, a partir do momento, compreender e também auxiliar. Fazer um pouco mais, começar a dar um passo a mais. Porque eu compreendo, sei que está num momento difícil, mas o que eu posso fazer para ajudar? Então, Emmanuel conclui na lição 72. Veja, que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança da nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer auxiliando, sem prejuízo de nós mesmos. Então veja, Emmanuel relata aqui que a famosa vinda de Jesus até nós, ele diminui ali a sua claridade, o seu padrão vibratório, como é muito dito, para que se assemelhe a nós, para que possa de igual nos auxiliar, mas em nenhum momento, a partir do momento, em nenhuma situação que ele, diminuindo a sua claridade, ele se deixa levar por fraquezas de sombra, fraquezas de treva. Então é o que aqui Emmanuel conclui aqui. Aprendemos com ele a descer auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. Então eu entro naquela mesma situação do meu irmão necessitado, mas não que eu preciso deixar me levar por aquela situação e me corromper e deixar que eu fique triste, no caso. É a mesma coisa assim, hoje vamos fazer uma caridade para os irmãos que estão na rua. Eu preciso chegar até ali de forma muito humilde, mas eu não posso sair dali naquela situação de tristeza, poxa, que lamentação, você vê como é que os caras estão? Ok, sim, eles estão dessa forma, mas eu preciso sair dali fortalecido, para que eu possa continuar essa tarefa. Né? Então, nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se faz fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, veja, chegar a erguer alguns. Então, às vezes a gente quer fazer uma arrebanhada, mas Paulo é muito categórico em dizer que chegar a erguer alguns. Olha, se eu conseguir de 100, eu erguer 3, maravilha, consegui, tive êxito. São Vicente de Paulo nos diz que descer para ajudar é arte divina. Ele coloca numa passagem que estender a mão ao nosso próximo, a gente precisa se curvar a nossa coluna. Isso é uma atitude de humildade.
Então, ele descer para ajudar é arte divina. Compreender é livrar os olhos e a boca do julgamento venenoso e poupar os ouvidos do visco do escândalo. Veja como Vicente de Paulo também trata essa questão de compreensão e de auxílio ao próximo. São Vicente de Paulo, em maioria das suas cartas, as suas comunicações, inclusive, é sempre voltada ao auxílio do próximo, à caridade. Não é à toa que a maioria dos asilos leva o seu nome, né? Então, aqui a gente já pode entender, após essas citações desses espíritos iluminados, começamos ali a traçar uma resultante. Veja que compreender também é ajudar. Então, a gente começa a relacionar o amor, a compreensão, o auxílio. Então, a gente vê que existe todo ali podemos dizer que existe um cronograma do melhoramento da perfeição moral do espírito. A presença do amor coloca em nós, em nosso coração, a verdadeira luz da fraternidade. E é desta forma que a gente começa a se reconhecer como irmãos e filhos de um só Pai. Então a gente começa a viver em fraternidade. Esse é o sentido da palavra. Começar a enxergar que o irmão que necessita de apoio e entendimento, ele se encontra nessa situação, pois traz consigo, veja, ele traz ali com ele uma miséria espiritual de vidas passadas. Isso não é só de agora. Ele vem ali tentando sair desse lamaçal, talvez há algumas vidas. Isso não é fácil. E isso é fruto da ignorância desse espírito. Não ignorância no sentido da palavra de arrogância, de ser rude, de ser estúpido, tá? É assim como a gente diz mesmo, na falta de entendimento, na falta de esclarecimento. Esse espírito vem trazendo essa miséria junto com essa ignorância. A gente coloca que o espiritismo nos desnuda os olhos. Esse espírito tem os olhos tapados, né? Então ele tem ali um véu junto aos seus olhos muito mais espesso, que impede ele de enxergar, de se esclarecer. Emmanuel nos aconselha nesta lição a aprender a ouvir sem revolta o nosso próximo, sem julgamento. Mesmo que aquele relato que está chegando ali no nosso ouvido cause alguns ferimentos. Sabe, do tipo quando a gente, vou fazer caridade, vou escutar o que essa pessoa tem para me dizer. E aí ela começa a falar e aquilo que vem chegando no nosso ouvido nos causa um tremendo espanto. Nossa, como que ela fez isso? Nossa, não é possível. Mas é muita maldade. Como essa pessoa... E começa o nosso pensamento ali com aquele pré-julgamento. Então, Emmanuel nos diz para a gente escutar o nosso próximo sem esse pré-julgamento, né? O nosso ouvido emprestado ali naquele momento não é um juiz, e sim um consolo para aquele irmão. Então a gente precisa escutar o nosso próximo, é importante, escutar o nosso próximo sem julgamento. E quem é o meu próximo? Isso é importante também. Porque muitas vezes a gente fica procurando o nosso próximo em algum lugar que a gente talvez nem saiba onde está. E às vezes a gente usa isso como desculpa. Eu vou fazer e não resolve nada, sabe assim? Daquele tipo que só sei que nada sei. É exatamente isso. A partir do momento que a gente faz essa pergunta de quem é o meu próximo, a gente busca respostas muito próximas. Veja que o próximo é sempre a pessoa, no sentido literal da palavra, que se encontra perto de nós. Essa mesma lei, sabiamente, divinamente, coloca os nossos credores, os nossos devedores, sempre muito próximos a nós. Então, eu estou dizendo de dívidas
em relação às desarmonias que nós causamos. Não estou falando de dívida daqueles boletos não que está atrasando tudo aí, tá? Atrasando tudo aí, atrasando tudo aqui. Não estou falando dessas dívidas não, desses credores e desses devedores. Eu estou falando dos credores e devedores de dívidas que contraímos com as nossas ofensas, como diz, né? Esses devedores e esses credores sempre estão muito próximos a nós. E essa mesma lei recomenda que nós devemos amar o próximo como a mim mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. A lei, essa lei divina, ela não deixa nenhuma margem de erro. Ela coloca este devedor, este credor próximo a nós e impele que nós... impele não, ela coloca essa condição de que nós temos que amar este assim como a mim mesmo. Então, na própria oração do Pai Nosso, deixa muito bem claro isso, né? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na família, veja, quem é mais próximo da gente do que a nossa própria família? Eu gosto sempre de lembrar Joana de Ângeles, que ela coloca que a família é um grupo de espíritos devedores, então um deve para o outro, colocados dentro do lar. Então, veja que ela completa essa situação de quem é o meu próximo. Está muito próximo, está na minha família. No trabalho. Por que no trabalho? Vamos fazer uma continha rápida aqui. Eu fico 8 horas do dia, eu durmo. 8 horas por dia eu fico em casa, vamos colocar, e 8 é a jornada de trabalho. Então, 1/3 do meu dia eu estou no meu trabalho. Então, a jornada de trabalho, ela implica 1/3 do meu dia dentro do trabalho. Então, é uma segunda família. É no trabalho que nós devemos exercitar o respeito e a boa vontade com o meu próximo, sempre ajudando ali com atenção, com carinho, né? Isso não importa se seja um superior ou um subordinado seu, sempre com a mesma gentileza, porque é com aquele próximo, lembre, é com aquele próximo que eu começo a resgatar ali essas minhas dívidas. Se um desafeto meu, ou um desafeto de alguém que eu conheço, né? Porque a gente também tem disso. Não basta ser só o meu desafeto. Pode ser o desafeto do meu pai, o desafeto da minha mãe, o desafeto da minha irmã. Eu também pego aquilo para mim. É da minha família, eu defendo a mim. Então, se um desafeto meu, ou um desafeto de alguém que eu conheço, nos visita, nos procura, ou a gente se encontra em algum lugar, Emmanuel coloca, pratique sempre a fraternidade. Ou pelo menos tente praticar a fraternidade. Eu sei que é um pouquinho difícil, porque a primeira situação é uma repulsa. Opa, lá vem aquela pessoa. Então, tenta mudar ali a sua sintonia, como a gente estava comentando, e praticar sempre a fraternidade. Porque talvez ali você consiga abrir nele um novo rumo. A hora que você abre ali as sintonias, você muda a sua e abre nele um novo rumo, talvez, quem sabe ali, não haja um acerto de contas. E veja, talvez vocês tenham trazido esse acerto de algumas vidas. E um simples momento, coisas de alguns minutos, vocês resolvem uma situação de séculos. Já pensou? Aquela pessoa que você tem aquela dificuldade que não sei o quê, fala, hoje eu vou mudar. E muda uma relação de algumas vidas que vocês vêm se pegando, em um pequeno gesto muda-se tudo. Veja a importância da gente sempre pensar rodeado de presença do amor. Vejamos que a gente também tem a pessoa que se diz cristã, porém não tem atividade no bem. Então ela se diz cristã, né? E não pratica o bem, não pratica caridade, não pratica o auxílio, não pratica a compreensão. Então, para essa situação, eu trouxe dois livros. O Evangelho segundo o Espiritismo,
rapidamente aqui, ele traz que essa situação é uma posição neutra. O espírito está com o menor esforço possível, como se o espírito estivesse passando aqui, nessa vida, férias. Isso significa que o espírito está inoperante. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 118, ele afirma categoricamente que o espírito está estacionado. Veja, que a relação da progressão do espírito, da marcha do progresso desse espírito, o Livro dos Espíritos nos coloca que ele não retrocede, né? Então, o espírito ele fica estacionado. Uma hora ou outra ele vai ter que ir para frente. Retroceder não, mas que ele fique estacionado, e isso é extremamente prejudicial ao espírito, isso tem toda a certeza, porque ele está perdendo a oportunidade. Então, perder a oportunidade é prejuízo, né? O ser ativo no bem, isso é extremamente importante também, da nossa relação de amor, compreensão, auxílio e o espírito, o ser, a pessoa, no caso, ativo no bem, veja, ela sempre perdoa. O perdão é uma das maiores ferramentas de progresso do espírito. Fora da caridade não há salvação, mas o perdão tem um peso tremendo nesse despertar do espírito para se tornar um homem novo. Emmanuel, em uma outra lição deste mesmo livro, né, do Fonte Viva, ele nos esclarece que condenar, ou seja, eu não estou só não estou deixando de dar o perdão ou ser perdoado. Isso eu estou condenando eu e a outra pessoa, o próximo, eu estou cristalizando aquilo em trevas e estou impedindo o serviço da luz. Então, aquele momento que eu cristalizo aquilo em trevas, eu proíbo, de certa forma, eu impeço, de certa forma, o serviço, o auxílio dos amigos do plano maior de ajudar com luzes aquela relação que poderia ser resolvida. Então, mais uma vez, eu controlo essa situação. Então, eu condeno ali, eu cristalizo trevas naquela relação. Aconselha sabiamente em que um momento, veja como Emmanuel nos traz formas simples de conselho. Ele aconselha sabiamente que em um momento de conflito, talvez naquele momento que eu condenei, aquele conflito que ficou ali, aquela mágoa, aquele desespero, naquele momento de angústia, de resolver, sabe aquele pepino bem grande, ele aconselha que você vá dormir uma noite de sono. Antes de dormir, que a gente faça uma prece, rogando que os nossos espíritos protetores realizem ali, durante o nosso sono, uma sessão de terapia. Pois durante aquela noite, com o auxílio do plano maior desses espíritos, dessa caravana de amor, eles restauram o nosso equilíbrio. E com esse equilíbrio restaurado, eu começo a pensar com mais clareza. Então ele afasta a sombra que altera o meu pensamento. Então naquele momento de conflito, eu coloco todo o meu pensamento envolto em sombra. Após uma boa noite de sono, auxiliado pelos espíritos protetores, naquele momento de terapia, eu tenho ali uma pausa, né? E a partir daquele momento, eu penso com mais razão. Meu pensamento está um pouquinho mais claro. E na presença do amor, Emmanuel conclui na lição 159 que ama e compreenderás. Veja as relações. Compreende, a partir do momento que você já está compreendendo, você vai servir, você vai auxiliar. E isso é uma engrenagem que não tem volta, ela não retrocede. Servirás mais a cada dia, porque permanecerás sempre na glória da luz, que ele cobre como um manto sagrado. Cobre você ali com toda aquela peculiaridade do espírito protetor.
te livrando sempre das armadilhas das trevas. E é o que eu rogo para a nossa noite de hoje, que nós fiquemos todos na presença do amor. E com a paz do Cristo, que nada mais é do que o amor em sua essência, praticado e vivido, eu desejo a todos uma boa noite e que fiquemos sempre na presença desse sentimento que é único, que transforma o espírito imortal, o amor. Uma boa noite a todos, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão acompanhando a gente pelo Facebook, pela TV Moral, pelo Severino Chagas, e agradeço a paciência também de vocês por mais uma noite de estudos. Então vou finalizar com uma prece e já me despeço de vocês aqui, que tenhamos todos uma ótima noite. Obrigado. Então agora, cerrando os nossos olhos, deixando os nossos pensamentos mais livres das tormentas do dia a dia, é onde nos conectamos a esses espíritos do plano maior, estes amigos que nos auxiliam sempre, e rogamos a eles que nos dê, neste momento tão complicado, saúde. A saúde neste momento é um dom, é uma ferramenta extremamente importante. Então, neste momento, rogamos a esses espíritos que tragam em nós essas gotículas refazedoras da nossa saúde, que possam ser depositadas em cada um de nós essas vibrações refazedoras. E assim só temos a agradecer. Agradecer a oportunidade da vida, agradecer a oportunidade de estarmos vivos. E que assim possamos sempre nos tornar pessoas melhores, sempre baseadas nesses ensinamentos, e que esses ensinamentos também possam tocar os nossos corações e auxiliando sempre o nosso próximo na seara do bem. Que fiquemos todos com a paz do nosso Cristo e que os nossos amigos, nossos espíritos protetores, sempre nos auxiliando, nos emanando bons pensamentos e bons conselhos, que eles definitivamente iluminem os nossos passos. Obrigado, amigos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela vida. E obrigado a todos os nossos amigos. Que tenhamos todos uma excelente noite. Obrigado. Que assim seja. Paz. Silencia e espera. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quando possível, habitua-te a entesourar a paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida
impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda, mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque. Não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver.